Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, meus queridos, pelo programa Escalando Montanhas, e que Deus nos abençoe. Seja este momento um momento agradável, um momento também que até de aprendizado, de momento para relembrarmos o que já sabíamos, e um momento que Deus possa falar conosco. Amém? Nós vamos ler para a meditação de hoje no livro de Josué, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Josué. Então quero ler esse texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu estou lendo esse texto porque gostaria de falar um pouco sobre a história do povo de Deus, a história de Israel. E a história é interessante porque ela tem um início, ela tem o meio, ela tem o objetivo. A história é uma coisa muito interessante. História. Fala-se muito mal da história do Brasil, diz que a história do Brasil é mal contada. Se é verdade, então realmente nós estamos muito mal informados. Isso é muito ruim. Isso te rouba da gente a oportunidade de fazer o que é certo. E a história de Israel foi contada começando com Moisés. Moisés narrou a história de Israel, porque na verdade ela passava de pai para filho, mas Moisés organizou essa questão, tendo escrito 5 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés quem escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E na nossa Bíblia tem outros nomes também, conhecidos por outros nomes. E depois vem Josué, o 6º livro da Bíblia. Josué foi um homem que andou com Moisés durante os 40 anos. Josué ia aonde Moisés ia. Quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, lá estava Josué com ele. Josué morava na tenda da congregação, ou tenda da revelação. Moisés estava ali constantemente, Josué também. Então Josué viu todas as coisas, seguiu Moisés em tudo e aprendeu tudo. Josué foi o talmidim de Moisés. E quando Deus tirou Moisés, com 120 anos, ficou Josué, que inclusive era um pouco mais novo, e Josué morrendo, Moisés morrendo, Josué assumiu. E o texto diz aqui que depois que Moisés morreu, Deus chegou para Josué e disse: Moisés morreu, agora você deve se dispor e terminar essa obra, conduzir o povo e fazer esse povo atravessar o Jordão, porque é de lá do Jordão a sua herança. E Josué fez.
Quem foi Josué? É uma história, toda a história é bastante longa, contada em poucos capítulos, mas é bastante longa. Josué foi um dos 12 espias que, assim que eles saíram do Egito, Moisés mandou 12 espias. Ele disse: vocês devem ir, vocês devem olhar a terra, saber das coisas, como que nós vamos tomar posse dessa terra, as dificuldades, vocês vão olhar tudo, o caminho. Foram 12. Quando voltaram, apenas 2 deram um relatório positivo. Um foi Josué, esse que escreveu esse livro, Josué, e o outro foi Caleb. Esses 2 foram crentes na palavra, no sentido da palavra, e os outros 10 espias fizeram um motim, fizeram o povo se levantar contra Moisés. Foi uma coisa muito ruim. E Deus diz: esse povo que se levantou contra, esse povo rebelde, que não acredita, esse povo incrédulo, desobediente, desonrado, esse povo que não me conhece, esse povo não vai entrar na terra prometida. Esses 40 dias que vocês levaram para ir e conhecer a terra, esses homens, esses 12 espias, levaram 40 dias para chegar lá, conhecer toda a terra e voltar. Isso durou 40 dias. E Deus disse: serão 40 anos. E toda essa população rebelde vai ser sepultada no deserto, não vai entrar na terra prometida. Exceto 2, Josué e Caleb. Porque esses foram honrados, confiantes, eles acreditaram em mim. Josué e Caleb vão entrar, e de fato entraram. E a Josué coube o privilégio de fazer o povo terminar de entrar. Porque o povo estava como que de cara do Jordão. E Deus disse: agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão. E é até muito interessante, porque quando Moisés foi tirar o povo do Egito para fazer a caminhada, Moisés teve que abrir o Mar Vermelho, não foi? O Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram. E quando Josué tinha que atravessar o Rio Jordão, justamente em frente à cidade de Jericó, Josué abriu o Jordão e eles também atravessaram a pé enxuto. E era época de chuva e o rio estava muito cheio. Então formou um paredão de um lado e do outro lado a água escoou e eles atravessaram a pé enxuto. 2 milagres em momentos assim decisivos. É bastante interessante esse tipo de coisa. E o texto diz assim: agora, Deus falando para Josué, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, eles teriam que passar, que atravessar. E Deus chama Josué e diz: você vai fazer isso. De fato, Josué fez. E Josué organizou a passagem, porque eram milhares de pessoas. Acredita-se que de 2 a 3 milhões de pessoas. E esse pessoal atravessou o Rio Jordão e entrou na terra, e ali já estava a cidade de Jericó, que foi a porta de entrada. Mas Josué aí continua contando a história de Josué. Josué fez isso, e o versículo 3 traz a seguinte palavra de Deus para Josué. Disse assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, Deus faz as coisas, mas assim não é, diz: você tem que fazer porque eu mandei. Não é simplesmente assim. Deus, antes de mandar, Ele explica. Ele diz: olha, Josué, você se lembra que eu prometi isso para Moisés.
Você se lembra que tem uma promessa. Eu já prometi isso. E eu quero cumprir isso aí. Então você agora vai fazer esse povo entrar. Você vai realizar a minha promessa. Eu prometi, chegou o momento, e agora você entra. Deus é um Deus que trata com a gente. Por exemplo, quando Ele diz, venha a mim, Jesus diz, venha a mim. Quando Jesus diz, vinde a mim, quer dizer, venha a mim. O Senhor Jesus está chamando você, não para dizer assim, ó, você vem a mim e vamos ver o que a gente pode fazer. Quem sabe, eu não sei direito o que é, não vou te contar. Não. Jesus está dizendo, venha a mim, porque eu prometo cumprir a promessa de Deus. Eu vou te levar para a vida eterna, eu vou te salvar, eu sou o Salvador. Então Ele não está dizendo, ó, venha a mim, vamos formar um exército aqui, sei lá o que vai acontecer, pode morrer todo mundo, pode não morrer. Não é assim. Jesus, quando diz venha a mim, Ele tem propósito e tem promessa anterior. Anteriormente foram feitas promessas, e agora Ele vai cumprir as promessas. Deus age dessa forma. Josué começou a trabalhar com o povo logo depois que Moisés faleceu. Enquanto Moisés viveu, Josué foi fiel a ele. Josué tinha uma lealdade impressionante para com Moisés. Dentro das igrejas, o que mais tem é deslealdade. O que mais tem? Não estou falando mal não, apenas comparando. Não preciso falar mal, já não tenho mais idade para ficar falando mal de nada nem de ninguém. Apenas reconhecendo. Mas eu não quero ser desleal. Mesmo que milhões tenham sido desleais com Moisés, Josué não foi, nem Caleb. Mas uma multidão foi desleal, Josué não. Então uma multidão pode dizer, nem creio em Jesus, mas eu creio, entende? Porque se como diz o ditado, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Ele nem sabe por que ele foi, mas ele foi atrás. Ele é um tolo. Ele vai como andorinha, né? Foi para lá e veio para cá e você não sabe por quê. Não é assim. Existe uma promessa de Deus. Então Deus chamou Josué e disse, você vai fazer o povo entrar. E ele fez o povo entrar. Hoje, Jesus é que faz o povo entrar. Jesus é aquele que vai te fazer atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Só Jesus. Assim como foi Josué que fez o povo entrar, hoje é Jesus que faz você entrar. Somente Jesus. Essa mensagem é tremenda e é bíblica. Fique na paz. Vamos fazer uma oração. Ó Pai Todo-Poderoso, Deus dos deuses, Deus que existe, Criador, Deus real, verdadeiro, vem sobre nós, Senhor. Vem nos trazer essa graça, superabundante graça. Como Josué atravessou o povo pelo Jordão e fez que esse povo tomasse posse da vida, nós queremos a Ti, Jesus, para que o Senhor nos faça atravessar esse Jordão da morte e tomar posse da vida eterna. Eu oro no Teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Assim que Deus nos abençoe e a gente se vê no próximo programa, na permissão do Altíssimo. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em sua
tuas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no